silêncio é poderoso, mas existe algo que corta ainda mais fundo do que o silêncio: a indiferença consciente. Aquela que não nasce da fuga, mas do domínio. O que realmente destrói o narcisista não é o bloqueio nem o desaparecimento. É quando você permanece, mas se torna inatingível. Mas o que significa, filosoficamente, tornar-se inatingível? E por que isso é mais devastador do que o zero contato? Hoje você vai entender a arma mais silenciosa da filosofia estoica. Aquela que desarma até os mais manipuladores, sem que você precise mover um único dedo. Na superfície, o zero contato parece o ápice da força. É o corte definitivo, a ausência que silencia a manipulação. Mas na raiz do estoicismo, existe uma forma ainda mais elevada de libertação. Não o afastamento físico, mas o desligamento da alma. Enquanto o zero contato é uma muralha, o desligamento interior é o desaparecimento do terreno onde o outro poderia construir domínio. É quando a mente se torna tão serena que até o jogo psicológico perde sentido. O estoico não precisa fugir daquilo que o tenta. Ele apenas não reage, e é isso que o torna invencível. O narcisista não busca amor, ele busca reação. É no eco das suas emoções que ele se reconhece. Cada palavra que você defende, cada justificativa que oferece, é um espelho que o mantém vivo dentro de você. Ele se alimenta do caos que consegue provocar. E quando não há mais caos, ele sente fome. Quando não há mais espelho, ele sente desespero. O silêncio por si só já o incomoda. Mas existe algo muito pior para ele. O silêncio com serenidade. Porque o silêncio da raiva ainda grita. Mas o silêncio da paz é mortal. O estoicismo ensina algo que vai além do afastamento físico. Ensina o desligamento interior. A arte de não reagir. A virtude de permanecer inteiro mesmo diante da provocação. O verdadeiro domínio não está em desaparecer do campo de batalha, mas em estar nele e permanecer intocado. O que o narcisista teme não é perder o seu corpo, mas perder o controle sobre a sua alma. Porque enquanto ele conseguir perturbar suas emoções, ele ainda acreditará que te possui. O que destrói o narcisista não é a sua ausência, é o seu equilíbrio diante da presença dele. A serenidade é o veneno invisível que desmonta toda a manipulação. Não há defesa contra quem não reage. Não há poder sobre quem não se abala. E quando o narcisista percebe que suas palavras não te desestruturam mais, que sua indiferença não é um jogo, mas um estado genuíno de paz, algo dentro dele se despedaça. Porque o jogo termina, e o que ele mais teme é o fim do jogo. O estoico entende que o poder de um manipulador nasce na reação emocional do outro. É a raiva que o alimenta. É a dor que o legitima, é a defesa que o fortalece. Quando você domina a si mesmo, o ciclo se quebra. O manipulador perde o espelho e é forçado a olhar para o vazio que sempre tentou esconder. Ele então se vê diante de algo que nunca soube enfrentar: o nada. Porque o que o sustentava não era a verdade, era a tua emoção. E quando a emoção morre, ele deixa de existir dentro de você. O estoico não destrói o outro com confronto, mas com ausência de vulnerabilidade. Ele compreende que o verdadeiro poder não está em vencer, mas em não precisar lutar. O que devasta o narcisista é o momento em que ele percebe que perdeu o acesso ao que mais desejava: o seu desequilíbrio. A sua paz tornou-se o abismo onde ele se perde. E esse abismo é o reflexo mais cruel de todos, porque nele não há ninguém para admirar nem ninguém para controlar. Há apenas ele e o próprio vazio. O estoico observa, compreende e não reage. E nesse instante, o manipulador é desarmado, não por confronto, mas por ausência de domínio, porque nada fere mais profundamente aquele que vive do controle, do que perceber que ele nunca o teve. Ser inatingível não é erguer muros, é dissolver o campo de batalha. Não é se tornar frio, mas lúcido. É perceber que cada provocação é uma isca, e que só existe armadilha quando há quem ainda precise reagir. A serenidade não nasce da fuga, mas do domínio. É o momento em que você deixa de lutar para ser compreendido e começa a compreender profundamente que não há mais nada a provar. Quando você entende isso, algo muda no ar. As palavras do outro perdem o peso. As manipulações perdem o sentido.
e até o silêncio dele deixa de te ferir, porque agora você vê com clareza o que antes confundia a sua visão. O narcisista precisa que você se defenda, precisa que você se explique, que se altere, que justifique a si mesmo. Mas o instante em que você decide não reagir é o mesmo em que ele perde o poder, porque sem reação, ele deixa de existir dentro da sua consciência. O estoicismo chama isso de ataraxia, a tranquilidade inviolável. É o estado em que o mundo pode se desmanchar à sua frente, e sua alma permanece imóvel, não por indiferença, mas por sabedoria. Sereno não é quem não sente, é quem sente, mas decide não se curvar ao que sente. É quem observa a tempestade, e mesmo ouvindo o trovão, não deixa que ele mude o compasso da respiração. A serenidade é o grito silencioso do autodomínio. Ela não destrói o outro, apenas o desarma. Porque diante da paz genuína, todo manipulador se torna irrelevante. O que acontece quando você entende que não precisa mais se justificar, nem provar o seu valor? Você se torna imune. E a imunidade é algo que o narcisista não pode suportar, porque ele só existe na vulnerabilidade emocional de quem o escuta. Quando você não oferece mais emoção, ele se torna oco, e esse vazio o consome. A serenidade é a resposta mais alta que a mente humana pode oferecer à provocação. É o gesto invisível de quem não precisa reagir, porque já compreendeu que cada palavra dita por quem tenta manipular é apenas um reflexo do próprio desequilíbrio. Nada devasta mais o manipulador do que perceber que ele perdeu o acesso à sua paz, porque é a sua paz que o definia. É dela que ele extraía o poder, e agora ela lhe foi retirada. Você não o destrói com ódio. Você o destrói com serenidade, porque o ódio ainda é uma forma de vínculo, mas a paz é o fim dele. O estoico não busca vencer o outro, busca vencer a si mesmo, e quando ele vence, o outro deixa de ser uma ameaça. O narcisista perde o palco, porque o estoico não atua mais no mesmo teatro. A serenidade não é fraqueza, é a mais alta expressão de força. Aquela que não grita, não prova, não revida, apenas observa, compreende e permanece imperturbável. E é nesse silêncio, no silêncio que não é fuga, mas sabedoria, que o manipulador finalmente entende. Ele nunca teve poder algum. O poder sempre esteve onde ele nunca olhou, dentro de você. O verdadeiro triunfo do espírito não está em vencer o outro, mas em cessar o jogo. Porque toda vitória que depende da derrota de alguém ainda é uma forma de prisão. Quando você deixa de reagir, o conflito se dissolve por ausência de combustível. O manipulador, acostumado a acender incêndios, agora se vê diante do nada. Nenhuma resposta, nenhum olhar, nenhuma emoção. Apenas o silêncio, aquele silêncio que não é vazio, mas presença absoluta de consciência. O narcisista tenta, insiste, provoca. Ele lança palavras como flechas, esperando ver sangue. Mas quando percebe que cada flecha cai antes de atingir você, algo nele começa a ruir. Porque ele finalmente entende que o campo de batalha que o alimentava deixou de existir. O estoico não se vinga, ele transcende. Porque compreende que quem tenta ferir está sempre preso à própria dor, e que reagir seria apenas descer ao mesmo nível do caos. A maior forma de poder é o autodomínio, e quando você alcança esse estado, o outro perde todas as armas. Ele tenta atacar, mas descobre que você já não está lá, não porque fugiu, mas porque evoluiu. O narcisista não tem mais onde projetar sua grandiosidade, porque ela nunca existiu fora da sua reação. A ausência de emoção devolve a ele o espelho quebrado da própria vaidade, e nesse reflexo distorcido, ele vê a própria insignificância. O estoico observa isso com serenidade, não com superioridade, porque sabe que a verdadeira força não está em humilhar o outro, mas em não permitir que o outro determine o seu estado interior. A indiferença consciente é o golpe invisível que destrói sem ferir. É o poder silencioso que desarma sem confronto. É o fim da guerra, não porque um venceu, mas porque um simplesmente decidiu não lutar mais. E é nesse instante, nesse exato instante de lucidez, que o manipulador é confrontado com a verdade mais dolorosa. Ele nunca teve poder algum. Tudo o que ele julgava controlar sempre foi apenas reflexo do domínio que você ainda não exercia
sobre si mesmo. Quando você se torna senhor de si, o mundo se torna pequeno diante da sua consciência. Nenhum olhar te define, nenhuma palavra te atinge, nenhum silêncio te abala. A mente serena é o último território que ninguém pode invadir. E é lá, nesse espaço inviolável, que o estoico permanece, intocável, inatingível, livre. A indiferença consciente é a vitória de quem entendeu que não há glória em destruir o outro, mas grandeza em não se deixar destruir por ele. A serenidade é o fim do jogo, e nesse fim, é o manipulador quem se perde e o estoico quem desperta. Agora eu quero te perguntar, o que você acredita que exige mais força? Se afastar fisicamente de um manipulador ou libertar-se emocionalmente dele, mesmo quando ele ainda está por perto? Pense nisso, porque a libertação exterior pode acontecer em um instante, mas a libertação interior é uma conquista que leva tempo, lucidez e coragem. Escreva aqui nos comentários o que mais te tocou nesta reflexão. O silêncio que corta, a serenidade que protege, ou o autodomínio que liberta. E se de alguma forma este vídeo encontrou a sua consciência num momento em que você precisava ouvir isso, então talvez seja porque chegou a hora de você se fortalecer por dentro, de compreender o que os antigos estoicos chamavam de poder silencioso, aquele que nasce quando a mente deixa de ser refém das provocações do mundo. Por isso, se essa mensagem te tocou, deixe o seu like como um símbolo do seu próprio compromisso com a serenidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho, não por impulso, mas como um lembrete constante de que toda semana há um novo mergulho nas profundezas do estoicismo, onde aprendemos não apenas a compreender o mundo, mas a compreender a nós mesmos. Este é um espaço de reflexão, de força e de despertar interior. E cada vídeo é um lembrete. Você não precisa reagir para provar poder, porque o verdadeiro poder é o domínio silencioso sobre si mesmo. Que a sua mente permaneça serena, que o seu coração permaneça firme e que no meio do barulho do mundo, você nunca se esqueça do poder que existe no silêncio. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.